Satanás contra a igreja de Cristo, vai ser uma introdução que dentro dessa lição depois vai ser deslanchada, vai ser desbravada melhor em todas as aulas que vão vir consequentemente nas demais 12 aulas. Então que os irmãos participem e não percam nenhuma das aulas, para que possamos obter o conhecimento da palavra do Senhor e nos está preparado para nos defender também, porque Satanás ele não está brincando de ser Satanás, o inimigo ele não está brincando de ser inimigo, e a igreja do Senhor muitas vezes está de braço cruzado, aceitando tudo o que é oferecido e dormindo. A igreja, infelizmente, se torna um ambiente onde está sendo banalizado mesmo assim, aquilo que Deus ele quer para a tua igreja tem sido deixado de lado, e infelizmente nós estamos vivendo essas realidades em nossos dias quando falamos de estudo, falamos de oração. São os cultos que menos interessam para a maioria dos irmãos, dos crentes, digamos assim. Os cultos que menos interessam. Aí eles conseguem arrumar qualquer outro a fazer, qualquer outro motivo, mas não está se adequando àquilo que Deus quer da tua igreja. Nós temos que nos preparar, irmãos. Nós temos que estar buscando, nós temos que nos alimentar, E o nosso alimento é igual assim, eu estou com o meu carro lá no reserva, eu vim aqui para voltar e passar no posto de gasolina e abastecer. E a gente não pode viver o tempo todo na reserva, a gente tem que nos abastecer constantemente, porque a nossa luta não é contra a carne, Nossa luta é espiritual, e a luta espiritual nossos olhos não veem, mas o nosso corpo sente, o espírito sente, e isso que acontece é que muitos se enfraquecem, estão aí fazendo de conta que nada está acontecendo. Estou dentro da igreja, tá bom demais. Para muitos, só do fato de dizer que ele tem uma carteirinha de membro já é o suficiente, mas não é. Nós temos que tomar muito cuidado. Irmãos, então nós vamos fazer a leitura aqui da palavra do Senhor, que diz texto áureo, Diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônio. 1 Timóteo capítulo de número 4, versículo de número 1. A verdade prática, ela também, de forma sutil e sorrateira, o diabo desfere ataque à igreja. É preciso que cada crente saia ao combate com as armas espirituais dadas por Deus. Então, aqui na leitura bíblica, no texto áureo e também na verdade prática, nós já vemos aqui, irmãos, que a nossa luta, que a nossa arma, ela não é física, ela é espiritual. Nós temos que sair com as armas espirituais. E como que nós vamos estar utilizando essas armas se nós não estamos treinando constantemente para usá-las no momento adequado? A leitura bíblica em classe se encontra em 1 Timóteo, capítulo de número 4, do versículo 1 ao versículo de número 5. A introdução da nossa aula diz assim: neste trimestre estudaremos a respeito de diversos ataques contra a verdadeira igreja. Isso acontece porque Satanás sempre se opôs ao povo de Deus, tanto na antiga quanto na nova aliança. Fora do contexto bíblico, a igreja sempre experimentou a oposição do diabo. Nem sempre esses ataques acontecem da mesma forma, com a mesma metodologia ou a mesma intensidade. Contudo, o agente por trás desses ataques é sempre o mesmo, Satanás. Então, irmãos, a igreja, ela sempre passou por ataques espirituais, Não é hoje. O que nós estamos vivendo hoje não é uma coisa exclusivamente da nossa era, da nossa geração, na época da nossa igreja. Não, a igreja sempre lutou, sempre passou por ataques espirituais, e a única arma que tem realmente é palavra, oração, palavra e oração. Então a igreja o crente que ele não se dedica em aprender a
a palavra de Deus e se dedicar numa vida espiritual em oração, ele está fadado a ser um fracassado e derrotado. E quando Satanás não aproveita e pega ele de jeito aí para envergonhá-lo, né? Então nós temos que entender que a nossa luta, irmão, a nossa guerra, as nossas armas são espirituais. O tópico de número 1 fala assim: a igreja sobre ataque. Aí ele fala assim, o subtópico 1: a sutileza do ataque. O fato de fácil constatação é que a oposição sistematizada, as verdades cristãs cresceram nas últimas décadas em escala exponencial. Se em anos passados as perseguições e conflitos bélicos eram os instrumentos usados, hoje isso acontece de forma muito mais sutil. Elas ocorrem, por exemplo, com a normalização de comportamentos e práticas contrárias à fé cristã. No subtópico de número 1 aqui, nós vemos aqui, irmãos, que a sutileza dos ataques de Satanás, ele se dá hoje mais assim na normalização da prática contrária à fé cristã. Uma das coisas que nós vemos, né, a luta que a igreja hoje está vivendo, está passando, né, os cristãos estão passando, né, o que era antes, o que era uma coisa que era verdade, hoje já não é a mesma verdade, hoje já está invertido. Né? A moral não é a mesma, a conduta do ser humano não é, e a igreja, ela está sendo cada dia mais encurralada, irmãos, né? Está sendo cada dia mais. Quando falamos de igreja, nós sabemos que nós estamos incluídos nisso, porque além do contexto igreja, nós como cristãos, nós estamos muitas das vezes onde que é o nosso convívio. A maior parte do tempo, os irmãos que trabalham dentro de uma empresa, né, está ali dentro das 8 da manhã até as 5 da tarde, até 8 da noite, e tem muitas empresas hoje que você não tem nem tanta liberdade de expressar o nome de Jesus lá dentro, pregar a palavra do Senhor. Você prega a palavra, você fala de Jesus quando fala, mas por essa força contrária, pelo inimigo ele ser tão astuto, muitos crentes eles estão dentro das empresas e a maioria dos seus companheiros de trabalho não sabe que é um cristão. Não sabe que ele é uma pessoa que dentro dele tem que raiar a luz do Senhor. Por quê? Secreto? Ninguém sabe, né? Ele está ali no meio ali, mas ninguém sabe que ele existe. Não. E muitas vezes é por causa da opressão que aí a igreja está. Mas por que isso acontece? Porque o cristão ele não está espiritualmente bom. Ele sente vergonha de, às vezes, ele querer evangelizar, né, irmão? Pregar a palavra para alguém e depois, num confronto, ele não ter resposta. Uma pergunta que vem ao contrário. E hoje, irmãos, quase todas as empresas que você trabalha, estou falando de Cajá porque é a nossa realidade aqui, né? Todo mundo aqui, a maioria dos irmãos está dentro de uma empresa. Aqueles que você conhece, a maioria daqueles irmãos, quase que 100%, que não, poucos pode ser aqueles que nunca tiveram oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Muitos daqueles que, eu já fui na igreja, eu já era cristão, eu era crente, eu congregava, mas hoje eu não quero mais saber, né? Hoje eu não vou mais. Então conhece a Bíblia, ele até mesmo combate quando você vai pregar, quer confrontar porque ele conhece já a verdade, e isso causa até muitas vezes um desconforto para aquele que está lá dentro, mas é por falta de preparação. É palavra e oração. Né? Mas nós temos que entender que isso, irmão, faz parte das sutilezas de Satanás, sim. Nós não podemos dizer, não, o diabo não tem nada a ver com isso, não, isso aí é coisa somente do homem, por causa disso aqui, não. O inimigo ele usa essas estratégias e a igreja cai, e o crente cai, né? Quando você vê, você está um crente frio, você sabe que você vem para aqui, que você tem um compromisso dentro da igreja, dentro da congregação que você está, do ministério que você está, mas o verdadeiro amor de Deus que deveria ser ministrado, pregado com ousadia, se torna
difícil de pregar. E isso é sutilezas de Satanás, né, irmãos? É o que nós vamos estar estudando e vai ser mais aprofundado nas lições posteriores. Subtópico número 2, o subtópico número 2 fala assim: um alerta para o povo de Deus. Um fato de fácil observação nas Escrituras é que Deus sempre manteve o seu povo sob alerta. No Antigo Testamento, por exemplo, nada acontecia com o povo de Deus sem que fosse avisado. Os alertas e advertências sempre vinham. Isso pode ser visto tanto em relação às pessoas, quanto a grupos. Nós temos referências aqui, né? E durante a monarquia, esses avisos e advertências vieram de forma muito mais intensa através do ministério dos profetas. Na sua primeira carta a Timóteo, Paulo escreve sobre o grande alerta que o Espírito Santo dava à igreja. Aí nós temos aqui: o Espírito expressamente diz, em 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 1. O advérbio grego retos, traduzido como expressamente, possui o sentido de claramente, sem sombra de dúvidas. O Espírito do Senhor, portanto, faz conhecido ao povo os perigos que os cercam. Irmãos, Deus, né, Ele sempre alertou a igreja quanto aos ataques de Satanás, quanto ao que iria acontecer, sempre foi avisado. De forma que no Antigo Testamento Deus usava mais os profetas, né, para anunciar. Hoje no Novo Testamento, hoje na Nova Aliança, nós temos a direção do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele alerta, ele avisa, ele nos mostra. E para isso nós precisamos ter esta afinidade com o Espírito Santo. Nós temos que ter intimidade com Ele. Nós precisamos ter a direção. Não que Deus, irmãos, a igreja é inocente, acontece as coisas e não está sabendo. Não, a igreja, ela é sempre orientada. O Espírito Santo, ele alerta. O apóstolo Paulo, quando ele fala aqui na carta de Timóteo, que ele nos diz aqui, que terminamos de fazer a leitura agora, 1 Timóteo 4:1, que diz: o Espírito expressamente diz. Então, o Espírito Santo, ele ainda fala no meio da igreja. Então, nós estamos hoje vivendo esses dias, e eu vejo como, por exemplo, estas lições que nós estamos estudando aqui, o Espírito Santo, ele tocou de forma bem clara o coração do escritor dessa revista, para poder trazer esse conteúdo para a igreja de Cristo, para alertar a igreja contra o ataque de Satanás, né? Contra o ataque. Não é para nós estudarmos a lição, cruzar o braço e deixar que tudo não vai mudar nada, as coisas vão continuar assim. Não, a igreja tem que se colocar na posição. Nós temos que lutar, buscar mais em Cristo, buscar mais no Senhor, porque o Senhor, ele sempre está alertando a tua igreja. Deus sempre alertou o seu povo no Antigo Testamento, e hoje, né, o Espírito Santo nos orienta e nos adverte. O Espírito expressamente diz. Então, nós temos, irmãos, que ter em nossos coração, que ter em nossa mente consciência. Nós temos que ter a consciência de que Deus, ele está nos preservando quando ele orienta, né, irmão? Quando ele nos orienta, ele está nos guardando das coisas que virão. Está ruim agora? Deus está nos preparando, porque coisas piores virão ainda. Então, irmãos, nós não podemos nos deixar levar pelo que o sistema quer. O inimigo, o Satanás, ele não fica usando somente os que estão lá fora, não. É quem está do seu lado,
né? Na história de José, quem que foi, né? A palavra principal dessa lição aí que fala sutileza, né? Sutileza. Ele é inteligente, ele penetra, né? Ele age de uma forma tão sutil que ele engana a gente mesmo, que acredita que realmente ele é uma pessoa de Deus, só que ele não está somando. Né? Ele vem com palavras bonitas, de Deus, né? com sorriso no rosto, abraçando, te fazendo de amigo, né? Te fazendo de irmão no momento, mas já por trás ele tem uma intenção, né, irmão? É sutileza, é justamente o título da lição, sutileza. Então não é aquele negócio, não vai chegar de forma escancarada dizendo o que quer, não, ele vai de mansinho e depois dá o bote. Então isso é a sutileza de Satanás, Palavra né? dice, pastor, que se viste delante. Né? E muestra eso. A igreja, no subtópico número 3, aí vamos falar aqui a respeito da igreja na reta final. A sutileza de Satanás ao atacar a igreja de Cristo é um fato claramente revelado pelo Espírito Santo. Deus preveniu a igreja de que isso aconteceria. Não há razão, portanto, para surpresa. Foi previsto e registrado nas Escrituras. Além desse fato, o Senhor também mostra que isso aconteceria nos últimos tempos. Em 1 Timóteo 4:1, expressamente, a expressão últimos tempos é uma referência ao período compreendido como sendo a era da igreja. Nesse aspecto, o apóstolo Pedro disse que o derramamento do Espírito fazia parte dos eventos dos últimos dias, em Atos capítulo 2:17, e de forma semelhante o apóstolo Paulo descreve como os homens se comportaria nos últimos dias, 2 Timóteo 3, do 1 ao 7. A precisão com que foram escritos esses sutis ataques de Satanás contra a igreja, e não a referência a dia e hora, deveria servir de alerta máximo para nós. A profecia é bem clara e objetiva em descrever comportamentos, ações e práticas que marcariam esse tempo final. Se o apóstolo Paulo, que viveu há mais de 2000 anos, disse já vivenciar os últimos dias, em 1 Coríntios 10:11, o que a igreja pode dizer nessa presente época? Não estaríamos na reta final, na última volta da corrida? Então, aqui nesse subtópico 3, o autor aqui ele deixa bem claro, né? Como, irmão, a igreja ela está vivendo nos últimos tempos, estamos vivendo o tempo, né? O apóstolo Paulo, quando ele escreve há mais de 2000 anos, que ele naquela época já estava vivendo, né? Que estava esses últimos tempos. Imagina a igreja de hoje, a igreja nos dias atuais. Então, nós como igreja, nós deveríamos, na verdade, agora, nesses últimos tempos, agora, estar muito mais atento a tudo aquilo que Satanás ele está entrando, está infiltrando, está colocando nas mentes, está impondo muitas diretrizes nos sistemas para que a igreja ela venha a ser espremida cada vez mais. Então, nós como igreja de Cristo, é a hora de nós estarmos pensando que deveríamos nos preparar, estar nos preparando mais ainda a nossas vidas, porque é um tempo de guerra espiritual. Aqui nós vemos que como o apóstolo aqui ele diz aqui, como o escritor diz aqui, né? A precisão
a precisão com que foram descritos esses sutis ataques de Satanás contra a igreja, e não a referência de dia e hora. Então, quando ele diz aqui, né, nós não sabemos o dia e nem a hora, e é um erro até, né, muitas vezes pessoas que profetizam momentos, dias, e isso não acontece. Então nós não sabemos, porque somente o Senhor sabe. Mas isso quer dizer o quê? Quer dizer que aí que nós temos que estar preocupados mais ainda, nos preparando mais ainda, porque a qualquer momento não pode, né? Nós somos vítimas a todos os instantes, e nós vamos viver debaixo da sola de Satanás o tempo todo? Não, a igreja tem que se colocar na posição. Nós temos que entender que a nossa luta, ela é realmente lutar uma guerra espiritual, e a guerra espiritual não se guerreia simplesmente pelo fato de eu estou aqui, vou ficar sentado, vou ficar de boa, estou protegido porque os meus irmãos, né, o pastor, os obreiros da igreja estão orando, os irmãos assim de oração. Não, a minha e a sua luta, ela é individual nesse aspecto, e nós temos que entender que nós temos que, irmãos, um compromisso, nós temos um dever de nos posicionar. Eu sempre falo aqui na igreja, já falei várias vezes, que o nosso desafio, irmão, não é aqui. Às vezes um irmão que ministra sobe aqui no púlpito, às vezes treme, né? Às vezes você convida um irmão para ministrar, e eu já até coloquei, já não é um método meu. Quando a palavra de Deus, ela é algo assim precioso, de tal forma que se eu né, convido um irmão, Deus coloca no meu coração, irmão, você vai ministrar a palavra. Eu sinto assim que é um privilégio você poder subir, abrir a palavra de Deus e estar expressando. Então é algo que deve nascer alegria no seu coração, nascer assim, poxa vida, né? Mas eu, por menos, não sou nem digno, mas o Senhor está me honrando com essa oportunidade. E às vezes você fala, meu irmão vai ministrar, não, pastor, não quero, deixa para depois. Ou então às vezes fala assim, e depois depois de cima da hora deixa o pastor na mão. Já aconteceu várias vezes. Então isso desonra, na verdade, aquilo que Deus tem na sua vida. Então uma pessoa que é assim, ela não é digna realmente. Então quando isso acontece, irmão, essa pessoa fica lá e depois pergunta por que não está tendo oportunidade. Irmãos, pensa bem, né? Você está dentro da casa do Senhor, você está aqui todo dia ouvindo a palavra, você está orando, está sendo orientado, e muito pior ainda quando é um obreiro, que não sei, às vezes não foi obreiro que nós levantamos aqui na nossa congregação, mas o pastor que levantou, acredito que levantou com direção de Deus também, e agora não honra aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, né? Então a gente temos que prestar vai prestar conta também diante de Deus, porque um dia vai ser, a oportunidade foi sua, porque você não recebeu, porque você não falou quando mandei, quando eu pedi, quando eu te dei a oportunidade, né? E para nós pensar. Vamos para o tópico número 2, irmão, passa muito rápido a hora, misericórdia. A natureza do ataque, o tópico número 2. Subtópico 1. O ataque é de natureza espiritual. Aí diz assim, em sua exposição, o apóstolo faz referência a espíritos enganadores e demônios, 1 Timóteo 4:1. Não há nenhuma dúvida que é uma referência aos espíritos maus, aqui também chamados de demônios. Isso revela natureza dos agentes envolvidos nos ataques que são feitos à igreja. Satanás e seus demônios, os maiores inimigos da igreja, são seres sobrenaturais. Nesse sentido, podemos também dizer que a natureza desse ataque é espiritual. De fato, ao escrever aos Efésios, o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados
e potestade do mal, Efésios 6:12. Então aqui no tópico de número 1, ele vai estar falando que Satanás ele tem os seus agentes, irmãos, que ele vem para poder lutar contra a igreja de Cristo, né? Assim como o presbítero mencionou a respeito dos ataques que aconteceram dentro da mesma área. Então, muitas das vezes, dentro da nossa comunidade, aonde nós estamos, o inimigo, o Satanás, ele vai infiltrar no meio ali os seus agentes para poder atacar a igreja, para poder enfraquecer a igreja, para poder hoje. Nessa frente nós vamos estar ainda vendo. Hoje nós estamos vivendo esses dias de que as coisas estão tão normais, né? Tão normal que a igreja ela está aceitando muitos movimentos, aceitando movimentos com a intenção, achando que está atraindo o movimento, atraindo pessoas, porque pessoas gostam, né, de ver barulho, de ver isso, gritaria, de ver pisca-pisca, não sei, etc. Porém, o único, irmão, que transforma a vida do homem é a palavra de Deus, é a verdadeira, é a oração, né? Hoje de manhã, quando estava orando, na madrugada, Deus me deu um coração, coloquei lá assim, né? Que hoje em dia nós estamos vivendo momentos, irmãos, em que hoje as pessoas elas estão indo mais pelo carisma do que pelo caráter. As pessoas estão mais aceitando assim a pessoa carismática, aquele que vai tal, mas não olha a sua conduta, não vê o resultado, os frutos que ele dá. Mais importante é que esteja comendo junto na mesa, que diga, não fica assim, não tem problema não, o importante é você estar aí, ó, fica sentado aí, né? Venha e fique do jeito que você está aí, e tudo bem, né? Nós estamos de braço aberto, Jesus te ama e continua assim, mas não há transformação de caráter, não há mudança, não há mudança de vida, e isso, para onde estamos levando essa classe de pessoas? Eu estou falando para nós, falando para mim, porque eu estava orando e Deus mostrou aonde nós estamos guiando essa classe de pessoas que nós vamos dizer para ele, você está pecando, continue no pecado, continue assim, não, Jesus te ama, não mude não, e deixa, ele vai para onde vai? Um dia a gente vai prestar conta destas vidas, né? Vamos prestar conta diante de Deus, porque, irmãos, nós não vamos obrigar ninguém a fazer as coisas, justamente a igreja não obriga, mas a palavra do Senhor é para todos, né? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Agora, se a pessoa não está espiritual, irmão, essa palavra não é espiritual. Se a pessoa não tem uma vida espiritual, não quer, essa palavra não entra no coração dessa pessoa. Você vai pregar 10 anos a mesma pregação, a mesma palavra, vai cauterizar a mente dele e ele não vai mudar de jeito nenhum. Cada dia mais vai ficar tão normal que vai achar assim que já está até no céu. Ele já está até no céu, porque ele não saiu daqui de dentro, né? Mas está aqui dentro, mas está no caminho do inferno, infelizmente. E o inferno existe, irmão. Não podemos negligenciar, não. Então nós temos que entender que Satanás ele usa os seus agentes para poder estar atacando a igreja, atacando, né, de uma forma geral e de uma forma individual. Mas de uma forma geral né, chegar aí, né, irmão, hoje vamos fazer um evento aí, vamos fazer algo aí que para trazer, todo mundo pode vir para cá, né? Aí você enche aí, faz um maior fuá aí dentro, né? Aí aparentemente o fogo cai. Só que o fogo cai e depois apaga tudo, né? Aqueles que entraram nunca mais aparecem. Mas Satanás ele também usa os seus agentes para atacar você, como a igreja de Cristo, que sai daqui com incumbência de poder brilhar, raiar a luz do evangelho lá fora, e ele ofuscar também, para poder você não fazer nada. Infelizmente isso acontece. Aí nós vemos, né, que isso acontece de como que pode acontecer. Os espíritos enganadores e demônios, a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra os principados e potestades do mal. Efésios 6:12. É entender. Você vê como é difícil,
Não, os irmãos que pregam, os irmãos que oram, sabem como é difícil, né? Entende isso aí, né? Como é difícil você colocar isso no coração. Mas o nosso desejo era que se tivesse uma tampinha lá, abrisse lá e você enfiasse lá dentro, lá assim, não é assim, irmão. É assim que tem que ser. A partir dali, né, ele começasse a fazer tudo certinho, mas não é. A pessoa todos têm o seu livre-arbítrio, né? O seu desejo, a sua vontade, o seu querer. Então ele recebe se quiser, não quiser, mas está para todos. O tópico número 2 diz assim: o ataque é de natureza moral. Vamos lá. Outra coisa a ser levada em conta sobre a natureza do ataque à igreja, que revela a sutileza do diabo, esse também é um ataque moral. O apóstolo faz referência a pessoas que se comportam de forma hipócrita e que também são mentirosas. Em 1 Timóteo 4:2, esse comportamento se encontram na esfera moral. Na verdade, a hipocrisia e a mentira são manifestações inversas da virtudes moral cristã, da autenticidade e da verdade. A operação do erro sempre trabalha com a falsidade e o engano. Paulo também demonstra a esfera moral desse ataque quando faz referência a ataques que têm cauterizado a sua própria consciência. Uma consciência cauterizada significa dizer que ela se tornou insensível para julgar entre o certo e o errado. Então, irmãos, aqui no tópico, o subtópico número 2, que fala o ataque da natureza moral, então nós vemos, né, e infelizmente, dentro do nosso convívio, nós vemos pessoas que elas, de uma forma tão natural, ela mente, ela não se constrange em poder dizer algo e aquilo que ele dizer uma coisa e fazer outra, né? Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Irmãos, nós vemos isso, hipocrisia. Satanás, ele usa desses intermédios na vida das pessoas, e a pessoa, ela é cativante, a pessoa, ela está ali. Só que pessoas que não são submissas, não tem uma visão de que deve obedecer aquilo que Deus quer na sua vida, ou seja, também eles têm a tua mente cauterizada, ela não sabe distinguir mais o que é o certo ou o que é o errado. Para eles está tudo normal, já tem a mente cauterizada. Isso é muito sério, irmãos. Às vezes né, como nós estamos falando de igreja, nós estamos falando de ataques, sutilezas de Satanás da igreja, pessoas que estão dentro da igreja há anos e anos, mais tempo do que muitos de nós aqui, mas eles têm atualmente tão cauterizada que não há mais sensibilidade no teu coração de poder, né, pedir perdão. Pedir perdão é difícil para todos, né? Difícil para todos, mas é cura para a alma daquele que se arrepende e pede perdão. Então, pessoas acham assim: eu sou o certo. Um exemplo, eu sou certo. Eu tenho tanto tempo dentro da igreja, agora fulano que chegou agora, acha o quê? Acha que quer saber mais que eu? Acha que sabe mais, vai falando. Eu já escutei coisas desse tipo com o presidente da Deus, né? O menino terminou de chegar agora, já está tendo oportunidade lá. Mas aí você dá oportunidade para aquele que mencionou essas palavras, a pessoa não tem conteúdo. Por quê? Porque não lê, não estuda, não medita, não ora, não busca a presença de Deus. Agora, se o outro chega e vai fazendo, ou seja, chegou logo e já está na minha frente, nós temos que tomar muito cuidado. São sutilezas. E essas pessoas, irmão, pastor,
bom enfatizar que elas vivem mais no celular do que lendo a Bíblia. Tem Exatamente. muitas pessoas dentro da igreja que ela dá umas disfarçadas, mas o celular dela, se você pensa que ela está lendo a Bíblia pelo celular, ela está mandando e-mail para amigos. Ela está mandando e-mail dizendo como está o culto da sua igreja. Ela parece que vai para o banheiro, mas na realidade ela vai mandar mensagem. E essas pessoas estão dentro da igreja, achando ser salva e não está na posição de salvação. E não está, né? Então isso é sério, né? Isso é sério. Y eso se llama mente cauterizada. Mentes cauterizadas. Ya no, Irmão. mente está lleno. Já está com a mente cauterizada, não tem mais a sensibilidade espiritual na tua vida. E isso, infelizmente, irmãos, é uma realidade. Aí, quem é o culpado disso aí? Quando perguntamos assim, né, olhando pelo contexto, a igreja não tem ensino. A igreja, mas não, o culpado é a própria pessoa. Só que ela está fazendo o que dentro de um lugar, se ela não quer ir para aquele lugar que a igreja está dizendo que o caminho está indo? Mente cauterizada, né? Então nós temos que tomar muito cuidado. Nós como igreja, nós podemos fazer... Dos pontos que vai, né, eu fico combatendo, né, fazendo perguntas, mas por que acontece isso, né? Por quê, né? Por quê? Aí muitas das vezes eu chego em resposta que realmente eu fico quieto porque vem de Deus e vem da palavra de Deus, porque tem pessoas que querem ser Deus e querem a glória de Deus para ele. Eu aqui que comando, eu aqui, né? Então o ego dele ele ficou soberbo e arrogante, mas mesmo a pessoa ainda não percebeu isso. Começou bem, mas está terminando mal, né? Então a arrogância e a soberba de achar que é mais do que as outras pessoas, e isso também que a glória é para ele, porque que nem um técnico de futebol. Como se fosse o técnico, o pastor é o pastor da igreja, mas tem os obreiros, tem o corpo, tem os membros, todos estão com a mesma camisa, né? Mas se o capitão, aqueles que você tem mais confiança, ele não está de acordo com a tua linha, então vocês dois não estão tendo comunhão com o mesmo Deus. E aí você vem e bate no encanto ainda numa coisa errada que está acontecendo, aí complica. Exatamente, irmão. Então nós vemos que como que o diabo ele usa, né, o que é o orgulho, né? O orgulho no coração do homem faz tudo isso, né? O orgulho, né? Então nós temos que tomar muito cuidado, né? E o que nós estamos aprendendo aqui, né? Alerta, abre o olho, né? Vamos ficar atento, porque, né, Deus está falando com quem não veio e não está falando conosco, que está aqui, né? Quem não veio, não veio, não está mais, queria que tivesse, né? Os irmãos não queriam que tivesse todos aqui. Se todos, né, como eu sempre falo assim, se toda a igreja tivesse ouvindo a mesma, né, estudando a mesma lição, ouvindo a mesma palavra, nós iríamos estar, se todo mundo errasse aqui, se eu errar aqui, todo mundo vai estar junto errando, mas se eu acertar, todo mundo vai estar acertando junto, mas não ia ficar aquele, né, assim, o outro pensa desse jeito, não, né, mas... Então, onde que né, pastor? A Bíblia fala, errais por não examinar as Escrituras. Então, o homem anda errante só por não ler a Bíblia, não querer saber da Bíblia, ele já está andando errado. Agora, quando ele começa a ler a Bíblia, ele já começa a acertar. É verdade. Aí, depois, quando você lá em Eclesiastes 12, os últimos versículos lá, vai falar que o dever... de tudo que tem ouvido ou pensado, o dever de todo homem é guardar os mandamentos de Deus, porque há de vir um juízo, seja do bem ou do mal, vai ter esse juízo. Exatamente, né? E muitas vezes ainda se você
confronta muitos aí, mas assim, porque você quer ser melhor do que o outro, quer ser, né, você estuda mais, você é melhor. Não é isso não, irmão. É dever de todos. A palavra do Senhor, nós vemos que a única arma, que é o que nós estamos estudando agora, é palavra e oração. Queira ou não queira, quem queira achar bom ou ruim, é palavra e oração. Quem não tiver nesse caminho, com certeza está enfadado a um fracasso e uma perda. Vamos lá para o 3, que já estamos começando, terminando aqui também. O 3 diz assim: as esferas do ataque. A esfera religiosa, subtópico 1. É importante tratarmos aqui nas esferas que esse ataque ocorre. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo mostra que ele acontece na esfera religiosa, e é o que nós estamos vivendo. Acontece, portanto, na esfera da igreja. Isso fica claro quando o apóstolo diz que apostatarão alguns da fé. 1 Timóteo 4:1. Não há dúvida de que o apóstolo está se referindo a cristãos professos que sucumbiram ao ataque do diabo. E o que é pior, agora estão a serviço dele. Aqui, os principais inimigos do evangelho vêm de dentro da própria igreja. Não é de admirar que as pessoas que mais causam danos e escândalo ao evangelho sejam aqueles que já lutaram em suas trincheiras, contudo, por alguma razão abandonaram a fé e se tornaram inimigos da igreja. Certamente você conhece alguém dessa forma. Veja bem, né? Até nós falamos já no começo isso aí, irmãos, e isso é uma realidade, né? Que quantos irmãos não conhecem pessoas? Eu conheço vários assim, pessoas que já subiram aqui, já pregaram, já exortaram, já chegaram falando que a verdade estava com ele, que os outros eram tudo burro e idiota, porque não está com a Bíblia na mão, só lê aqueles versículos mais fáceis ali, prega mensagem simples, porque tem muito conteúdo dentro da palavra de Deus, descendo o pau. E hoje, irmão, hoje não se vê nem onde está, cadê toda aquela espiritualidade? Não tinha espírito, tinha letra, tinha conhecimento, mas não tinha espírito. Por isso que às vezes a gente é chato quando nós pregamos ou pegamos no pé da igreja falando, irmão, nós temos que estudar, né? Escola bíblica, a igreja tem, a palavra de Deus está para todos aqui, mas não venha negligenciar o teu devocional, o teu período de oração, ter a tua comunhão, ter a tua intimidade com Deus. Porque, irmãos, as pessoas, ela pode ter todo o conhecimento, está sentado aqui, ela confronta você na palavra, quer te confrontar ali, dizer que você não é assim, mas diz desse jeito. Só que se ele não tem uma vida de oração, na hora que ele, irmão, se decepcionar com qualquer coisa, o seu jogo inverte. Aí ele começa a ser contra, é o que o autor aqui ele deixou claro, né? A maioria dos afrontas não acontece lá fora, é dentro da tua própria casa. Falando, né? O inimigo está dentro, muitas vezes está dentro da igreja. Por quê? Porque numa hora é mais fácil qualquer coisinha, você se frustrar, você se decepcionar, você querer já chegar e tomar a frente para resolver sem ser na direção de Deus. Não, eu não aceito, não é assim, porque e vamos resolver, tem que resolver agora e pronto, e não deixa Deus, porque não tem direção de Deus na sua vida. E aí, se o pastor for contra ele, né, aí você se torna inimigo. Se você já chegou um exemplo assim, estou falando do nosso exemplo porque é a nossa realidade, né? Já cheguei a ser confrontado nesse pouco tempo. Eu imagino outros pastores aí, os irmãos já tiveram experiência com a igreja, o irmão, né, o pastor, o presbítero também já estiveram na frente da igreja, de irmão chegar e achar que é mais santo do que o outro, querer mandar você até disciplinar ou tirar, se bom que ele sumisse desse lugar aqui e só ficasse que ele se achava certo. Irmão, tá errado isso aí. Para que nós temos um Deus? Para que nós temos um Senhor que é o dono? Eu administro, mas não sou dono. Eu só estou aqui enquanto for, né? O meu tempo, dá tempo para todas as coisas, mas eu não sou dono da igreja, principalmente das almas. A alma é de Cristo.
Então, o que nós vamos fazer? Eu não sei se Deus ele vier falar, né, irmão? Falar conosco, mostrar realmente, mas tá aí, a luta tá dentro da casa. Mas nós estamos aprendendo. Que eu admiro muito parte de liderança, que às vezes, né, a gente combate e fala, mas está acontecendo isso, o que vai fazer agora, né? E você espera, você está na espera de que a pessoa vai falar alguma coisa que vai, resolver, né? O problema que está acontecendo. Mas eu admiro muito quando um pastor falou, ó, agora não vai fazer nada, né? Vamos orar. Aí a pessoa fica mais ainda, sabe, preocupada, não, mas tem que resolver isso aí. Não, vai orar, a direção vai vir de cima. Porque se resolver do jeito que as pessoas, eu, o A, o B, o C quer que resolva, não está resolvendo, está criando mais um. Mais um. Então, na direção de Deus, vai acertar. Exatamente, presbítero, isso acontece. Já aconteceu comigo, parece que não, mas já aconteceu comigo de... Realmente a pessoa quer a resposta que quer, é realmente assim, não, chama lá, né? Vamos, eu vou sentar, vou chamar, vamos resolver. Mas não, irmão, mas Deus fala, não, calma. Não sei como que Deus fala com você, mas Deus muitas vezes fala comigo nas minhas orações, ó. Deixa que eu estou na frente, deixa que eu resolvo. Então é isso aí, para o inimigo aí, pronto. Né? Para aquele que realmente quer ver, ele não quer ver a vitória que Deus ele vai trabalhar na vida da pessoa, ele quer ver que eles logo se despeitem, logo sai da frente dele, sabe? A vitória dele é a derrota do outro, mas não é assim. Nossa, a visão, e eu até muitas vezes aconselho os irmãos, irmão, quando o que você quer ver, né? Às vezes pessoas, o Satanás ele usa das sutilezas assim, ó, um exemplo, né? A minha esposa está aqui, é testemunho, né? Antes da gente assumir a igreja, bem antes, como a gente sempre tivemos a oportunidade de estar auxiliando assim os pastores que nos antecederam, então ouvia muito uma frase assim, irmãos, você quer saber o que está acontecendo no ministério? Cola na esposa do pastor, do pastor Givaldo, né, que seria eu, né, que ela está sabendo de tudo e ela vai falar, olha a ideia, né, você vai estar por dentro do que está acontecendo no ministério. Falei, quando alguém chegar, isso eu falo para minha esposa, falo para qualquer um que vier, então, quando alguém quiser saber alguma coisa, fala, irmão, vamos estar orando, né? Não responda, irmão, não responda, irmãs, tenham sabedoria, não responda nada, vamos orar, Deus ele vai dar a resposta. Vamos orar. Isso aí, irmão, você cala. Você quer ver calar aquele que quer estar cutucando, querer saber alguma coisa? Fala, vamos orar, irmão. Vamos orar. Eu estou nas minhas orações, tá? Deus vai dar resposta, vai responder. Vamos estar orando pelo irmão, vamos estar orando pela irmã. Não, a irmã é bênção, não, você está passando por um momento, mas Deus vai dar vitória. Irmão, você destrói as pernas de Satanás nessa hora, sabe? É coisa que a gente tem que saber, né, irmão? Agora, se você falar assim, o que é mesmo? O que foi que você está sabendo, né? Nem te conto, pronto, né? Nem te conto que eu escutei ali, ó, bem, estava passando ali, eu escutei, o irmão estava bem assim, ó, o que será que ele está falando, hein? Olha, não é alimento, né? Mas se você fala, não, vamos orar que Deus vai dar vitória. Não, vamos aqui. A esfera social. Outra esfera do ataque de Satanás à igreja é a social. Isso pode ser visto na expressão de Paulo, proibindo o casamento. 1 Timóteo 4,3 é uma forma de dizer que o diabo se opõe à família. Sem dúvida, a família é uma das mais importantes instituições social que existe, se não a mais. Nesses últimos anos, tivemos visto Satanás e seus demônios atacando com muita fúria a família brasileira. Aqui se referindo ao Brasil, o escritor aqui é brasileiro, né? Se referindo ao Brasil, especialmente a cristã, estando sob fogo cerrado. As mais variadas leis e decretos têm sido criados com o intuito de desconstruir a família. Precisamos acordar para essa realidade, pois atacando a família, Satanás atinge a igreja. Famílias fracas, igrejas fracas, irmãos. Né? Por isso nós temos feito trabalhos aqui com famílias e isso é uma realidade. Satanás ele está usando quem
tem poder de fazer alguma coisa, está usando quem? Né? Os dirigentes, fala que no Japão é ministro, mas no Brasil é os líderes, né? Os líderes que têm poder sobre a nação para criar leis e decretos, né? Para poder destruir, desconstruir a família. E a família, ela é um projeto de Deus. Deus, ele criou a família. E quem que tem que se posicionar contra isso? A igreja. Mas a igreja está sendo afrontada de tal forma que, se não nos unirmos, se a igreja não se unir com o propósito de lutar contra esses decretos que Satanás tem aí levantado, colocado e assinado para destruir a igreja, irmão, a família destruída, uma igreja enfraquecida, é uma igreja destruída também. Então nós temos que entender como igreja e como é família que tem que se posicionar, às vezes, porque mesmo dentro da igreja, eu não acompanho muita coisa, mas um pouco a gente acompanha também o que acontece. Nós vemos, né, que hoje a lei, ela é a favor das coisas erradas. Tudo é o contrário. Hoje, se você se opõe, você é homofóbico, você tem tantas leis que vêm para te afrontar. Você tem que tomar tanto cuidado no que você fala. Aqui nem tanto, né? Aqui nem tanto não, aqui também, sabe? Porque, né, na nossa reunião foi até mencionado. A gente estamos gravando aqui, eu estou gravando agora. Nós vamos fazer os vídeos das nossas aulas aqui, mas vai ser editado. Então depois eu vou com calma, vou escutar de novo, né? E nós vamos cortar partes que for necessário e não precisa ser postado. Mas um vídeo, por exemplo, fosse ao vivo, que você não tem como postar depois, cortar, editar, fazer nada. Se você fala alguma coisa para o contexto daqui, e esse não é o contexto da realidade, quem está ouvindo lá em outro lugar, em outro país, eles podem pegar uma palavra, uma frase e destruir, né, até uma vida de um obreiro, de um pastor presidente, como já aconteceu recentemente, né, por causa de uma colocação que foi colocada no calor da emoção da pregação ali, e depois já tinha ido para tudo quanto é lugar, todo mundo estava assistindo, né? Então já foi alertado, a gente tomar cuidado, que a gente fala, mas assim, evitar fazer live. Quem for fazer live, né, tá ciente do que está falando também, para tomar esse cuidado. Então não é só no Brasil, mas aqui. Então a lei hoje não está apertando cada vez mais para a igreja. Vamos lá? Vamos aqui para o tópico número 4 e vamos dar encerramento. A exposição, o tópico número 1, a exposição da palavra de Deus. O apóstolo Paulo põe duas importantes armas ou ferramentas capazes de neutralizar o ataque do diabo: a palavra de Deus e a oração. Em 1 Timóteo 4,5, né, o apóstolo mostra aqui que a palavra de Deus possui poder santificador. Ela é um antídoto contra o ascetismo e toda forma de culto falso que o diabo possa criar. Paulo escreveu aos Efésios que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Sem essa palavra estaríamos desarmados. Não há dúvida que o maligno tem levado vantagem sobre muitos cristãos, porque estes não demonstram perícia no manuseio da palavra de Deus. Tópico número 2, a prática da oração. Outra ferramenta apontada pelo apóstolo, a qual já nos referimos antes, é a oração. Em 1 Timóteo 4,5, as reuniões menos frequentadas nas igrejas, são aquelas que dedicadas à oração. Alguém já disse que o círculo de oração começou quando a igreja, como um todo, deixou de orar. Portanto, persevere na oração, uma arma espiritual importante contra as sutilezas de Satanás. Então aqui no tópico número 4 está falando sobre a palavra e oração. A nossa arma, irmão, a arma da igreja contra a astuta cilada de Satanás é palavra e oração. A igreja, ela precisa estar firmada na palavra. Se você tem conhecimento, se você busca aprender mais da palavra de Deus e você colocar na hora que você precisar, você vai ter ela para colocar em prática.
E o inimigo, Satanás, quando ele tentou Jesus lá no deserto, foi com a própria palavra que o Senhor, ele foi lá e combateu e defendeu, né? Nem só de pão viverá o homem, nem, irmão, toda a palavra foi combatida com a palavra. Então a igreja não é diferente. Nós que somos igreja, nós temos que entender que primeiro nós temos que estarmos firmados na palavra, e em segundo, irmãos, ou melhor, orando, buscando a nossa vida em consagração constantemente, porque você vai ter palavra e vai ser unção. Não adianta você ter muito conhecimento e não ter unção na sua pregação, na tua palavra, não ter direção de Deus. Eu já dei um testemunho aqui, contei um causa que aconteceu comigo. Uma vez eu fui fazer uma visita e aí a esposa do rapaz ficou endemoniada, né? Na hora da visita lá, e só estava eu, né? Foi só eu não, né? Estava eu e Deus ali, né? E o marido da mulher, que ele era um homem bem grandão, fortão assim, altão, e a mulher era uma mulher assim, bem magrinha, bem raquítica, não sei nem, assim, não tem ninguém aqui que eu faça se comparar. Mano, mas pensa na hora que eu comecei orar. Na verdade, não foi quando eu comecei a orar, não, foi quando ele abriu a porta, que eu toquei a campainha, né? Ela olhou e já fechou a cara já. Aí ele falou: pastor, tá assim. E aí eu falei: vamos ler uma palavra aqui e vamos orar. Aí eu comecei a abrir a Bíblia, comecei a ler uma palavra, e na hora que eu comecei a orar, aí a mulher lá, ela começou a virar os olhos e entortar, e a primeira coisa que ela fez foi pegar a mão dela e agarrar no pescoço, assim, né? Para estrangular, e uma mão querer furar os olhos dela mesma. E aí o diabo começou a falar com a boca dela lá: você não vai levar ela, que ela é minha, ela não é sua, ela é minha. Aí eu comecei a repreender. E agora era o que? Segurar a mulher para ela não se enforcar, né? E o marido dela segurando do lado, e eu segurando para e expulsando demônios. A briga que era, foi terrível, irmão, né? Expulsar demônios, segurar ela, porque ela queria furar o olho, ia furar mesmo. Se deixasse, ela ia furar o olho dela, arrancar o olho assim, ó. Não. E, irmão, quando ela se libertou, pensa, você parecia que você tinha brigado com umas 10 pessoas ali, sabe? Mas eu saí dali com a vitória, né? E Deus libertou. Depois ela aceitou Jesus, aí ela falou: pastor, quando você pôs a cara ali, me deu um ódio, mas um ódio tão grande, sabe? Aí quem que é a pessoa? Não é, sabe? Mas só que é o que voltando lá, por que nós estamos falando disso? Não, porque nós temos que ter uma vida de oração. Não adianta ser só estudo da palavra, é estudo e oração, porque nessa hora você conhece a palavra, mas se você não tiver uma vida de oração, você apanha. Satanás te dá uma surra e você volta envergonhado, e ainda é perigoso você sair de lá, ele até matar a pessoa e você não conseguir fazer nada, se não matar você também. Então nós temos que tomar muito cuidado, né? Na nossa vida espiritual. Irmãos, nós vamos encerrar aqui nessa aula. A conclusão diz assim: nesta lição vimos que o diabo tem atacado a igreja de formas sutis, e essa é uma realidade que cada cristão precisa se conscientizar. Se não tivermos consciência de que estamos sob ataque, não veremos a necessidade de nos defender. É preciso, portanto, conhecer a natureza desse ataque e a esfera na qual ele ocorre. E o mais importante, munir-se das armas espirituais para ganhar essa guerra. Amém? Então nós vamos encerrar aqui, já estamos passando do horário, e que na próxima aula nós possamos estar aqui reunidos para aprender da palavra do Senhor, e os irmãos estudem e vamos colocar em prática. Vamos nos preparar, irmãos. Os outros não vêm, o outro não vem, fulano não vem, não importa. O que importa é eu e você que estamos aqui, sabe? Porque a igreja ela permanece, não importa as lutas que passam, mas aqueles que estão firmados na palavra e oração, o Satanás ele não tem poder de derrotar. Nós sabemos que ele está agindo, mas nós, por saber, nós não vamos cruzar o braço. Agora, aquele que não está atento, ele não há necessidade de
se preocupar em querer se defender se ele não está entendendo aonde ele está na verdade.